Olá, seja bem-vindo ao Intermodal Cast, o podcast oficial da Intermodal. No episódio de hoje, eu vou falar com a BYD. Nós vamos falar com o Everson Penteado, que é gerente de vendas e pós-vendas da divisão de empilhadeiras da empresa. E ele vai contar para a gente como é que anda a história das empilhadeiras da BYD aqui no Brasil. Vamos falar um pouco desse setor, falar de tecnologia. Eu nem vou me estender muito no assunto, quero que você comece. A BYD é muito conhecida por falar dos carros eletrificados, né? Foi uma mudança de cultura aqui. Eu quero que você fale um pouquinho da sua atuação à frente do Vamos lá. departamento de empilhadeiras aí da BYD e como é que está o mercado aqui. Seja bem-vindo ao Intermodalcast. Obrigado, André. Obrigado pelo convite, pela oportunidade e poder fazer parte da feira que representa muito hoje dentro do setor logístico. E legal da gente poder voltar e mostrar que a BYD, ela realmente ela tá afim de se reposicionar no mercado de empilhadeiras, tá? A gente traz muita coisa do que o carro nos proporciona, tá? Principalmente com questão de marca, mas a gente tem um produto aí que não se vende ou não se aluga somente porque a BYD tem uma marca forte. Não, é porque o produto também é muito bom. Então, assim, a gente ficou um tempo, vamos dizer assim, teve um gap aí, uma lacuna de que a gente não participou de muita coisa, tá, durante um período, mas de 2024 para cá, a gente está fazendo várias mudanças, a gente está se reestruturando para que a gente volte ao mercado de uma forma forte, da forma que a BYD é conhecida no mercado. Eu venho do setor de empilhadeiras, tá? Eu trabalhei há muitos anos, eu comecei a trabalhar com empilhadeiras em 2017 e o ano passado eu fui convidado para retomar a operação de empilhadeiras da BYD. Eu iniciei o ano passado com a gerência comercial do equipamento e em fevereiro agora de 2025 eles me colocaram também para fazer a gestão de pós-vendas. Uhum. Então assim, hoje eu cuido de 100% da operação de empilhadeiras do Brasil. E é um desafio gigantesco. É um desafio gigantesco, porque eu tenho que fazer uma reestruturação, principalmente em preços, pessoal, readequar o equipamento e ver o mercado como é que ele está trabalhando ou atuando. Mas é um desafio bom, um desafio gostoso, e a gente está construindo algo muito sólido. A gente não quer voltar para o mercado de uma forma maluca, a gente não quer voltar de uma forma desordenada, a gente quer voltar para o mercado de uma forma muito sólida. Ah. Então, esse é o desafio. Esse é o desafio que a gente tem hoje. Você fabrica as empilhadeiras aqui no Brasil ou você está trazendo de fora? Não, André, a gente não fabrica, tá? As empilhadeiras são todas importadas pela BYD. A BYD, ela tem a expertise na produção de baterias, isso na China. Tá? A gente tem uma produção de baterias aqui para ônibus em Manaus, mas as baterias da BYD, elas são todas fabricadas pela própria BYD na China. E essa expertise que a BYD tem, ela multiplica isso e traz para o mercado. De que forma que ela traz? Com confiabilidade. Hoje eu posso dar a maior garantia de baterias do mercado nacional. Hoje eu dou 8 anos de garantia nas nossas baterias. Ninguém tem isso no mercado. E então, assim, a expertise e o que está sendo feito hoje no mercado de baterias de lítio e tudo mais tem um DNA que é o da BYD, eu acredito. Tá? A Uhum. BYD se iniciou no Brasil com empilhadeiras de lítio em 2014. Ela foi a primeira marca a trazer empilhadeiras elétricas com bateria de lítio. Uhum. Então, assim, a gente tem bastante tempo já de mercado e todo mundo um pouco receoso. Será que dá? Será que não vai dar certo? Como é que vai ser esse negócio? E nós vimos que depois de um tempo todo mundo viu que deu certo e todo mundo correu atrás. 2014, você diz? 2014. Não, 2014. não se falava tanto, né? Não, Não se não. falava tanto na a bateria de íon de lítio aí. Até porque o mercado, André, ele tinha um pouco de receio do que era essa tecnologia. Sim. Tá? As baterias de chumbo ácido, até hoje, elas têm uma representatividade muito grande, mas antigamente era muito maior, entendeu? Então ninguém sabia qual era o futuro, se o futuro era certo ou incerto para isso. Só que a BYD nunca trabalhou para não ter o futuro certo, sabe? Ela trabalha muito forte porque ela sabe qual é o futuro, a descarbonização, a sustentabilidade. Então a gente sempre acreditou muito que o lítio ia ser a bola da vez e hoje está sendo a bola da vez. No entanto, que a gente como fabricante da própria bateria, a gente pode fazer muita coisa aí que o mercado aceita de bom grado os nossos equipamentos. Olha, é,
setor de intralogística, né, tem diferentes soluções, né? A empilhadeira, ela é uma parte desse elemento num armazém. Mas você deve ter observado que no mercado existem alguns fabricantes de empilhadeira que foram adquirindo empresas do setor de armazenagem e de movimentação de Sim, materiais. sim, E hoje eles se posicionam da seguinte maneira: vendemos soluções integradas. Então você não quer só vender uma empilhadeira, você está perfeito, vendendo um armazém perfeito. automatizado e tudo. Pelo que a gente está conversando aqui, isso não é um posicionamento da BYD no momento. Mas como você enxerga essa tendência de hoje o fabricante de empilhadeira ele está se mostrando mais aberto a soluções diversificadas, montando todo o esquema da armazenagem? Perfeito. O que que a BYD ela não se posiciona para ter esse tipo de integração em adquirir empresas de armazenagem ou esse tipo de coisa, tá? O que a BYD ela consegue trazer para o mercado, além das empilhadeiras, é uma solução de, vamos dizer assim, de energia como um todo. Então eu vou te dar um exemplo aqui muito simples. Em muitos casos a gente é chamado por uma empresa para poder fazer a reestruturação ou poder participar de um bid para empilhadeiras elétricas. E assim, esse cliente tem somente combustão na sua frota. O que, que a gente muitas vezes faz? A gente não faz a transformação de toda a planta dele e tudo mais, mas eu consigo trazer para ele solução que a própria BioID tem, integrada ao meu equipamento também. O que, que eu te digo com isso? Eu consigo, além da minha empilhadeira, eu consigo fornecer para ele, por exemplo, placa solar. Então, a BYD é fabricante de placa solar em Campinas. Tá? A gente tem a planta em Campinas que fabrica as placas solares. Então, se ele tem um problema de fornecimento de energia, eu tenho a solução para que ele não tenha esse problema. Uhum. Tá? Então, eu consigo fornecer a empilhadeira, eu consigo fornecer a placa solar para que ele consiga atender toda a demanda dele interna. Então, é assim, a BYD ela não tem essa procura ou essa busca para poder fazer aquisições de negócios que não são o core business dela. Tá? O Uhum. core business da BYD é produzir equipamentos sustentáveis, equipamentos limpos, Uhum. tá? Para poder a gente participar de qualquer operação logística hoje no mercado. Bom, já que a gente está falando aí um pouco de energia, né? Vocês ganharam o mercado justamente com a história da energia limpa, né? Dos Sim, equipamentos que são amigavelmente, são ambientalmente amigáveis, né? É, e a bateria de íon de lítio, como a gente falou agora há pouco, sempre causaram muita dúvida, sim. né? Mas agora que elas já estão se espalhando, você vê, a gente tem uma forma de tratar esse item depois que ele não é mais utilizado, se bem que pelo tempo que você falou, ainda não deu tempo, né? Não, Não não deu deu. aquele período de Exato. validade dela, né? Exato. As baterias no mínimo, elas vão durar 15 anos, tá? Sim. Isso é o mínimo. E eu não vou te falar que a bateria ela vai ser descartada depois de 15 anos. Não, ela vai perder da mesma forma que o nosso celular. Ela Uhum. perde capacidade de ser recarregada completamente, tá? E é como eu te comento, tá? A BYD como única no mercado nesse é, especialista em baterias, a gente tem a possibilidade daqui 15 ou 20 anos que o cliente achar que precisa descartar essa bateria, a BYD tem como transformar essa bateria em geradores ou acumuladores de energia. Hum. Então você pode ter, por exemplo, vou te dar um exemplo assim bobo, vai, como se fosse um no-break de computador, você Hum. pode ter um pack, que seria um acumulador de energia de bateria da BYD, Hum. para uma operação sua de repente de recarga de automóvel. Você recebe energia, acumula energia ali, a hora que você precisa, que você não tem, você tem energia de onde tirar. E essas baterias elas servem dessa forma também. Então falando um pouco de BYD como um todo, a gente consegue ter uma solução ou vender uma solução para o cliente sem que ele se preocupe com descarte, isso não vai nunca para aterro sanitário, para o lixão, nunca vai para esse tipo de É, coisa. é que, na verdade, até pelo tempo, Sim, ninguém falou da destinação, né? Porque exatamente. ela não cumpriu o prazo Exatamente. de desuso dela. É. Mas, just in case, Aham, o que a gente poderia, o que há de plano, como sim, se poderia se reutilizar sim. esse tipo de acessório depois que ele perde a vida útil, né? Exatamente. Então é dessa forma, essa é uma das soluções. Tá? A gente tem a produção de baterias em Manaus, Uhum. tá? E isso daí pode ser ou pode servir também como uma logística reversa para as baterias no futuro, quando acontecer alguma necessidade.
A gente tem equipamentos, por exemplo, que trabalham em operações desde 2014. O equipamento foi colocado lá em 2014, trabalha até hoje, e ele perdeu 15, 20% da sua capacidade de acúmulo de energia total. Então você vê que a gente fala muitas vezes de 15 anos, a gente se bobear, vai utilizar esse equipamento muito mais do que 15 anos, levando em consideração essa confiança ou essa segurança que a gente pode ter numa bateria da BYD. É, você tem intenção, você tem o negócio de locação de empilhadeiras ou não? Vocês hoje atuam só com vendas? Não, eu tenho, tá? A gente foi como eu te comentei, a gente teve um tempo aí, na linha do tempo nossa, a gente teve um corte de locação direto com fábrica, tá? E a gente está, de certa forma, atendendo alguns bids específicos de algumas empresas direto de fábrica essa locação. Tá? Então eu tenho hoje uma operação de venda e locação de empilhadeiras direto da BYD. Aqui você atende só Brasil ou você atende América do Sul? Não, só Brasil. Só Brasil. Direto de Campinas a gente atende só Brasil. O que você enxerga aí como futuro na inovação de movimentação de materiais, né? Quer dizer, você veio trazendo um conceito novo que é da elétrica com a bateria de íon de lítio, mas a gente pode ter daqui a um tempo uma evolução para isso. Sim. O que você enxerga de movimentação no mundo que pode se tornar uma tendência na movimentação de materiais? André, eu vou te falar que a gente fala muito de AGV, que são os equipamentos autônomos. Sim. Isso é algo que é uma tendência grande, dependendo do tipo de situação. Os clientes já procuram equipamentos. Ah, poxa, você tem AGV, você consegue trabalhar com AGV. A gente está trazendo uma parceria com uma empresa brasileira que fez o desenvolvimento da nossa telemetria. Tá? Então, eu tenho também hoje uma telemetria embarcada nos nossos equipamentos e, se for preciso, eu consigo também fazer a instalação de AGVs nos nossos equipamentos. Então, essa automação, essa autonomia dos equipamentos, eu vejo com grande progresso, uma chegada interessante. Em questão de combustíveis, o lítio ainda, por mais que ele tenha, por mais que a gente tenha aí 10, 11 anos de Brasil com lítio, eu vejo ainda que a mudança de chave para o lítio, ela ainda é um pouquinho devagar, você ainda tem algumas restrições, você tem alguns pontos ainda a serem corrigidos, ou até mesmo em questão de educação de quem compra e educação de quem trabalha com o equipamento. Tá? Então, você pega o operador, muitas vezes você precisa dar uma reciclagem para o operador para que ele se habitue com o que é o lítio, com o que é a recarga de oportunidade, sabe? Então tem muita coisa nesse sentido. A BYD, a gente tem coisas que acontecerão nos próximos anos em questão de novidades, em questão de bateria, várias coisas que eu não posso comentar nesse momento, mas a gente tem muita coisa de evolução, principalmente em questão de combustível de bateria, de empilhadeira. Isso é muito importante, até porque assim, a movimentação de materiais ela veio passando por uma evolução, né? Sim. Diferentes tipos de empilhadeira, Exato. diferentes tipos de formas de integrar com os sistemas. Empilhadeira da BYD, ela é conectável com os outros sistemas de um armazém? Sim, sim. O que acontece? A gente cada vez mais a evolução faz com que os armazéns fiquem menores e mais altos. Então a gente É verdade. é o que você falou. Mudança de equipamentos tendo que se adequar às operações. Então a gente tem menos corredores e mais altura, né, para se trabalhar dentro de um galpão. E isso tudo a gente consegue integrar com a própria telemetria que é desenvolvida para a BYD. A gente integra isso daí com o crachá do operador, a gente faz gerenciamento da bateria através da telemetria, então faz o gerenciamento do sono. Tem muita coisa de inteligência artificial chegando para evitar impacto, para evitar atropelamento dentro do centro logístico, do barracão, do galpão. Então, tem muita coisa, principalmente voltada para a inteligência artificial, que está vindo com muita força. Ainda alguns ajustes precisam ser feitos, até mesmo para a realidade do mercado, mas tem muita coisa boa vindo em relação a isso. Tá? A gente está com uma empresa muito séria, uma empresa que já desenvolve, já trabalha com a BYD em
alguns clientes com essa tecnologia de gerenciamento do equipamento como um todo, gerenciamento da bateria. O cliente, poxa, quebrou um eixo, por que minha produtividade está tão pequena? Ele consegue identificar se quanto tempo a máquina fica parada. Poxa, o que está acontecendo? Tem alguém no assento e a máquina parada. O operador está indo num canto dormir com a máquina. Nossa. Sabe? Então você consegue ter toda essa leitura aí. É cheio de sensores, né? Cheio. Muita, principalmente a elétrica, né? Olha, a gente está caminhando para o fechamento da nossa entrevista aqui, eu queria te agradecer e queria deixar aberto para você dar alguma mensagem para quem nos assiste, né? Alguma coisa que a BYD vem trazendo, o que a gente pode esperar? Eu sei que a gente está em abril, Sim. Provavelmente essa publicação possa passar para o mês de maio, mas o que a gente pode esperar da BYD em 2025? Tá. O que eu deixo de mensagem aqui é o seguinte: quem não conhece ou nunca conheceu um equipamento com bateria de lítio, ou nunca conheceu um equipamento da BYD, porque os carros difundiram muito e a gente, às vezes, é muito surpreendido com as pessoas, principalmente aqui na feira. Poxa, mas vocês têm empilhadeira também? Nós temos a empilhadeira melhor do mercado. Tá? Então eu gostaria de deixar a mensagem aqui que, se puder, nos dê a oportunidade de mostrar nesse equipamento. A BYD ela vai trazer muita coisa boa. Para o segundo semestre, a gente volta de uma forma, como eu te comentei, mais sólida, mais organizada e que eu possa atender o mercado de uma forma com segurança, tá? Para que o cliente adquira ou numa compra ou numa locação, mas ele tenha a segurança de adquirir comigo, sabendo que ele vai ser atendido com peças, ele vai ser atendido com pós-vendas e nos deixe participar dos próximas licitações, dos próximos bids, das próximas concorrências. Bom, eu acho que eu vou acabar te encontrando em outra intermodal, né, gente? 2026 está aí, eu acho que a gente vai se ver de novo lá. Aí. E por hora eu quero te agradecer, Everson. Obrigada mesmo por você ter estado aqui no Intermodal Cast. Obrigada a vocês que estiveram aqui conosco. Conversamos com o Everson Penteado, gerente de vendas e pós-vendas da divisão de empilhadeiras da BYD. O Everson, o pessoal da BYD e todos nós aqui já sabemos que soluções logísticas de ponta a ponta, a Intermodal tem.